Meio-dia em ponto, o J1 está entrando no ar. É sempre muito bom te deixar informado de tudo que acontece aqui no entorno de Brasília e também em todo o estado. Hoje a gente vai falar que em Novo Gama comerciantes estão reclamando da falta de segurança por lá. E você vai ver também. Em Rio Verde, mulher morre depois de um acidente com o carro que era dirigido por um adolescente bêbado. Em Lusiânia, mais de 33 mil animais foram vacinados contra a raiva. Universidade Estadual de Goiás cria uma unidade de conservação das árvores do Cerrado. 4 times do estado participaram do campeonato de surdos esse fim de semana. E você vai aprender a fazer uma empada de frango cremoso com farinha de tapioca. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição com uma notícia triste falando de um acidente que aconteceu em Rio Verde. Uma mulher acabou morrendo, menor de 17 anos estava dirigindo um dos carros envolvidos nesse acidente. Além de não ter permissão para dirigir, esse adolescente estava bêbado. O acidente aconteceu neste cruzamento, na principal avenida de Rio Verde, bem no centro da cidade. Segundo a polícia, esse carro avançou o sinal vermelho e bateu neste outro, que era dirigido pela dona de casa Neuraci Maciel, de 43 anos. Ela morreu no local. A filha, que também estava no veículo, teve ferimentos leves. Mayla Maciel, de 22 anos, grávida de 4 meses, veio aqui para a UPA de Rio Verde e foi liberada em seguida. O corpo da mãe dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Quem dirigia o carro que avançou o sinal era um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, o teste do bafômetro feito na delegacia comprovou que ele estava embriagado. Ele foi apreendido e ontem mesmo acabou liberado. O delegado entendeu que ele cometeu um ato infracional análogo ao homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mesmo estando na direção de um carro sem ter CNH e bêbado. Verifica que ele apenas desrespeitou o sinal vermelho do semáforo, avançando onde ele deveria ter parado. Por isso, nós entendemos que foi de forma culposa, um homicídio não doloso, apesar de ele estar sob a influência de álcool. De acordo com os parentes, a dona de casa era da Bahia e morava em Rio Verde há 25 anos. Uma família com 600 pessoas, onde estão sofrendo cada segundo dessa tragédia. Eu gostaria de saber como que vai ficar essa situação. O filho de Neuraci pede justiça. Eu não aceito o que aconteceu com ela, eu não aceito. Eu não aceito, eu quero justiça. O corpo de Neuraci Maciel vai ser enterrado na cidade de Bonito, lá na Bahia. Agora a gente fala que na sexta-feira o detento Alexandre da Silva Alves, de 28 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro da unidade prisional de Águas Lindas. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que os agentes de plantão imediatamente isolaram a cela e identificaram os agressores. O Emerson Pablo e Marcelo Henrique de Borges, os dois foram encaminhados para o Centro Integrado de Operações de Segurança e vão responder por crime de homicídio. Em Novo Gama, agora a gente fala sobre um outro assunto, né? A gente já falou sobre esse assunto de Novo Gama, vamos para outro assunto aqui, ó. Sábado foi dia de levar um animal de estimação para vacinar contra a raiva. Aqui em Lusiânia, mais de 23 mil animais foram imunizados. Para vacinar a família toda de 4 patas, a Adriana teve que fazer 2 viagens. Primeiro vieram a Juma, o Nick e o Simba. Resolveu vir logo de manhã para evitar tumulto também? Para evitar o tumulto, que eu ainda vou para a fazenda buscar os outros. E teve muito peludinho recebendo a vacina nesse dia D contra a raiva. A doença é incurável, mas está praticamente erradicada no Brasil graças às campanhas anuais. É importante sim manter a vacinação, assim como nós, seres humanos, né? Eu acho que os cachorros também merecem o cuidado devido. Hoje, em todo o estado, são aproximadamente 1.200.000 cães e gatos. O Ministério da Saúde recomenda a imunização de, no mínimo, 80% desse número para afastar a possibilidade de raiva animal. Para atingir a meta, são 3 meses de vacinação. A campanha iniciou-se em agosto, né? Ela se estende até outubro. No primeiro mês a gente começou na zona rural, fez uma vacinação itinerante
E o pessoal que não conseguir fazer a vacinação lá no centro de zoonose, a gente vai ter, né, vacina além do necessário, está com a dose acima da população canina estimada. Com o dia D, o primeiro balanço de vacinação divulgado pelo Centro de Zoonoses é positivo. Na zona rural foram 4.284 cães e quase 300 gatos. Na zona urbana, 26.317 cães. A meta é que esse número chegue a 29 mil. Gatos foram 2.553. Os números incluem também quem levou as doses para vacinar o animal em casa. Eu preferi porque eles são, né, porte médio e às vezes pode dar mais trabalho para mim, né? Aí eu preferi vir buscar as doses aqui mesmo. Só lembrando que a vacinação antirrábica segue até o fim de outubro no Centro de Zoonoses de Lusiânia. A gente vai conhecer agora o Canil Acolhimento em Cidade Ocidental, que está precisando de ajuda. O abrigo acolhe mais de 30 animais e passa por muitas necessidades, e acaba vivendo de doações. Qualquer gesto de carinho vale muito para cada um desses animais. O Spike foi resgatado em São Sebastião, no DF, depois de ser esfaqueado na barriga. O negão levou uma pancada na cabeça e ficou com sequelas. Hoje, eles vivem no Canil do Acolhimento, que fica em Cidade Ocidental. O espaço abriga 23 cães e 15 filhotes. Muitos têm problemas de saúde, já outros ainda se recuperam do abandono. A gente encontra os animais de forma muito precária, necessitados. Animais que vivem em estado de rua são bem assustados, bem tristes, né? Como andarilho mesmo, com muita fome, muitas vezes em estado de inanição. O Iago começou a cuidar de cães abandonados há 2 anos. Ele construiu o canil ao lado de casa. E com o tempo, o número de animais resgatados só aumentou. Com comida é uma luta assim constante. Tem dia que não tem. Hoje mesmo não tinha. Aí veio uma voluntária que veio aqui dar uma força pra gente, que trouxe 2 sacos. É assim, é uma luta. Todo dia, é um dia após o outro, né? E nessa luta diária em cuidar dos animais, o canil enfrenta muitas dificuldades, já que mantém os cães através de doações. E não é sempre que as vasilhas estão assim, cheias de ração. Mas o que tem preocupado muito os voluntários é porque aqui não tem rede de abastecimento de água. E a única cisterna está praticamente seca por conta do período de estiagem. Hoje, por exemplo, os cachorros só vão ter o que beber porque os voluntários conseguiram pegar alguns litros com os vizinhos. E amanhã vai ser mais um desafio. Já teve aqui no caso da gente ter 60 cães, agora a gente teve que reduzir bastante pela falta d'água. Porque assim, a gente resgatou da rua, a gente tem que trazer, dar um banho para estar colocando eles juntos, porque é muito carrapato, muita pulga, e isso vira infestação, né? Aí a gente deu uma freada. E quando alguma doação aparece, é sempre motivo de alegria e conforto. Eu fui buscar a doação lá em Brasília, trouxe para o Iago e a gente vai pedindo, né? Porque são muitos cães, são cães que realmente às vezes você não tem como você fechar os olhos. Olhando para a carinha de cada um deles, a gente percebe que são animais que dependem de quem os alimente, os aqueça, de quem os proteja. Tomara que daqui para frente a história do Spike, do Negão, da Anne, de todos eles, seja bem diferente. Se eu chego aqui nessa chácara, quando eu entro, a recepção, eu ganho abraço, eu ganho beijo. É um sentimento de gratidão. Posso chegar aqui com todo problema. Quando eu entro, eu fico super feliz. Bacana demais, né? Para quem quiser ajudar, pode doar alimentos, remédios ou adotar um animal lá do canil. O Canil do Acolhimento fica na Avenida 2011, quadra 59, lote 24, Mansões Recreio, no bairro Estrela d'Alva 1 de Cidade Ocidental. Anote o contato aí dos voluntários, vou te passar, é o 981624710, tem também o 993753271. Agora sim a gente fala que em Novo Gama os comerciantes estão reclamando que são vítimas constantes de criminosos. Em uma das ações, uma mulher teve um prejuízo de R$10 mil. O sentimento da Ana Cláudia é de indignação. Ela foi vítima de bandidos pelo menos 4 vezes. Na última ação, há uma semana, os criminosos fizeram um limpa no bar. O prejuízo foi de R$10 mil. Arrombou
a porta do meu comércio por volta de 4 horas da manhã no domingo. Eles só não levaram foi o uísque e as bebidas quentes, né, que estão expostas ali em cima. Esse supermercado, que também fica na Avenida do Comércio, teve que investir em segurança, mas nem isso impediu que alguns assaltantes agissem. Tivemos que investir com câmeras, alarmes, e mesmo assim não adianta. O policiamento aqui existe. A avenida fica só 2 quilômetros distante da Guarda Municipal e do posto da Polícia Militar. O problema é que, segundo os moradores, isso não impede que os assaltos aconteçam. A região aqui ela tem muita bandidagem, querendo ou não tem. Escondida aqui tem, porque tem boca perto, entendeu? Assim, o movimento é grande, o policiamento é constante, mas nunca para. Vamos lá agora para a nossa primeira rodada de participações pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Você pode participar ao vivo aqui com a gente. Tem mensagem do Marcelo de Novo Gama. Boa tarde, meu nome é Marcelo, morador do bairro Pedregal, cidade de Novo Gama, há mais de 20 anos. E o asfalto aqui está precário. Os políticos só prometem, mas nunca fazem nada por nós. Obrigado pela atenção. A gente que agradece demais a sua participação, viu, Marcelo? Tem recado também da Solange de Lusiânia. Gostaria de pedir mais atenção ao pessoal da UPA de Lusiânia. Meu filho de 2 anos foi derrubado por meu cachorro e fui à UPA. O médico pediu raio-x e liberou, alegando não ser nada. Meu filho ficou 2 dias chorando com dor e não andava. Levamos novamente e descobrimos que ele estava com o joelho e a perna quebrados. Olha só que perigo aí, né, gente? Falta de amor ao próximo. Deixou a mensagem aqui a Solange em relação a essa negligência que aconteceu por lá, de acordo com essa moradora, de acordo com essa telespectadora, né? Mensagem da Jaqueline de Lusiânia, moro no Jardim São Paulo. Esse container de sucata atrapalha muito a visibilidade dos motoristas. Eu mesmo tenho muita dificuldade de ver o carro que vem no sentido contrário. A rua já é pequena, imagina quando tem criança, fica difícil, temos que desviar das crianças e do container. A Jaqueline mandou fotos pra gente, vamos ver. Olha a situação aí, ó. Tá impedindo praticamente metade da pista da rua aí, né, lá no Jardim São Paulo, né? É um absurdo isso aí, o morador tem que ficar atento, não pode deixar um container desse jeito como tá, não. Tem mais mensagem aqui pra gente? Olha só. Recado do Vinícius de Novo Gama, sou morador do Residencial Paraíso, cidade de Novo Gama. Esse lugar já tem mais de 20 anos e não tem nenhum asfalto. Tirei umas fotos. Vamos ver as fotos que o Vinícius tirou, olha só. Essa é a situação da rua onde ele mora e assim há mais de 20 anos. O problema por lá, de acordo com esse morador, projeto para um asfalto aí, né, gente? Até agora, nada. Enquanto isso, o pessoal fica convivendo com essa poeira e quando chove é lama que não acaba mais. Você pode participar com a gente ao vivo, é só mandar o seu recado para cá pelo 984424000. E veja a seguir, a Universidade Estadual de Goiás cria uma unidade de conservação das árvores do Cerrado. E ainda o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas estressadas. A gente volta em instantes. Estamos de volta para falar de natureza. Na última sexta-feira, dia 21, foi comemorado o Dia da Árvore. Um tema delicado quando se trata do Cerrado. Muitas espécies foram transformadas em carvão e outras estão correndo esse risco. Pensando nisso, a Universidade Estadual de Goiás está criando uma unidade de conservação lá em Anápolis. A ideia é proteger e conhecer um pouco mais das árvores do Cerrado. Flores discretas, troncos retorcidos e árvores baixas. Dentro da UEG pegamos a trilha. No caminho, a beleza do Cerrado vai aparecendo aos poucos. A canela de ema, o caju e a lobeira, a árvore que produz o fruto principal da dieta do lobo-guará. E no mês em que se comemora o Dia da Árvore, é preciso olhar com delicadeza para essa imensidão verde. O Cerrado conta com mais de 13 mil espécies. Uma árvore, qualquer que seja a espécie, ela é útil para o ambiente porque ela contribui para o controle do clima, ela contribui para a reciclagem da água, para a manutenção das propriedades do solo, para a manutenção das nascentes. Então as árvores elas fazem parte de um complexo, né, de equilíbrio do ecossistema. A Reserva Ecológica da UEG foi instituída em dezembro do ano passado e é um importante ponto para a preservação, um corredor ecológico que ajuda na proteção de muitos animais. É o tamanho da bandeira, né? O lobo-guará, veado, a gente tem bastante espécies de veado,
A seriema, né, que é um animal pernal, também bastante adaptado ao ambiente do cerrado. Cascavel, tá, que é uma serpente, né, uma cobra característica de ambiente seco do cerrado. Tá, e tem diversas outras espécies de morcegos, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, todos os tipos de animais que representam muito bem o bioma cerrado. O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e abrange cerca de 22% do território nacional. Ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo em diversidade biológica e é no cerrado que ficam 5% de toda a fauna e flora do planeta. Mais de 200 espécies de plantas têm uso medicinal e passa de 400 as que podem ser usadas na recuperação de solos degradados ou para criar habitat de predadores naturais de pragas. E no horizonte, uma riqueza sem tamanho a ser desvendada. A gente tem bastante diversidade da flora aqui. Algumas espécies têm potencial farmacológico, biotecnológico. Mesmo assim, o cerrado está ameaçado. Para se ter uma ideia, apenas 5% do cerrado que existe no país está em áreas de preservação permanente. Inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-se que 20% das espécies nativas não estão em áreas protegidas e que pelo menos 137 espécies de animais que vivem no cerrado estão ameaçadas. Mais de 50% da vegetação natural do cerrado hoje não existe mais. Foi tudo convertido em pastagem, plantação e está sendo constantemente destruída por conta de desmatamento, avanço da agropecuária. Enfim, então falta muito ainda, a gente tem muito que caminhar nesse sentido para a questão da conscientização da importância desse bioma, né? E nessa vastidão, a natureza nos presenteia com flores de todos os tipos para receber a primavera de braços abertos. Agora a gente vai falar sobre o estresse. O Brasil é o segundo país com maior número de pessoas que sofrem com essa doença. Só os japoneses são mais estressados que os brasileiros. Nossa equipe conversou com uma mulher que viveu momentos difíceis depois da morte do marido. O trauma foi muito grande e ela precisou de ajuda, de terapia, para se recuperar. Quem vê esse sorriso largo nem imagina o estresse que a Raquel passou. Ela precisou de tratamento psiquiátrico por 3 anos. Só dormia à base de remédios. Tive muita insônia, muita ansiedade, emagreci, o cabelo caiu muito, minhas unhas quebraram, assim, deu uma desequilibrada total. Hoje é outra mulher. Ocupa a cabeça com afazeres domésticos e, vez ou outra, volta a pintar telas como essas, que enfeitam a sala. O estresse abalou a vida da terapeuta, que chegou a emagrecer 20 quilos. Uma pesquisa internacional apontou o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo. Perdemos apenas para o Japão, que assume o primeiro lugar. 69% dos entrevistados disseram que o que mais estressa o brasileiro é o trabalho, que eles sofrem com as longas jornadas, com a sobrecarga de tarefas e com a tensão no ambiente de trabalho. Só que no caso da Raquel, o estresse veio depois de um trauma. O marido dela, que era agente da Polícia Federal, morreu numa tentativa de assalto. Os bandidos queriam o carro dele, mas o agente reagiu. Matou um assaltante e foi baleado em seguida na troca de tiros. A Raquel ainda tem saudade, se emociona quando lembra de tudo o que viveu. Mas ela reconhece a importância do tratamento. A gente precisa encontrar o eixo dentro da gente, é pessoal, entende? E um terapeuta, um profissional, ele te ajuda a você se reencontrar. É como se você estivesse fazendo as pazes com você e com o mundo. Hora de mais uma rodada de participações aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Recado da Araceles Machado, Jardim Gá. A maioria das mulheres vítimas dos maridos vão à delegacia. Mas parece que isso não intimida o homem. A mulher se sente cada vez mais vulnerável. Eu fico indignada com isso. Nós sentimos objeto de estatística para a polícia. Tá aí o desabafo da Araceles em relação à violência contra a mulher, né? Mensagem do Luiz de Águas Lindas. Moro no setor Coimbra, em Águas Lindas. Há 9 anos o setor não é asfaltado completamente. Só algumas ruas. Mas na hora de pagar os impostos, todos pagamos igual.
Valeu, Luiz de Águas Lindas, mandando recado pra gente. Mensagem também do Araújo, de Cidade Ocidental. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria que vocês divulgassem esse vídeo para que as autoridades tomassem uma atitude. Precisamos que coloque asfalto e iluminação aqui no Jardim Flamboyant. Vamos ver o vídeo que o Araújo mandou pra gente. Aqui não tem asfalto, não tem iluminação pública, tá vendo? Mas a gente paga taxa de iluminação pública, não paga? Cadê os postes aqui, ó? Mato, à noite um breu, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. As autoridades têm que tomar as medidas, as providências, porque tem que asfaltar isso aqui, ó. Asfaltar e colocar iluminação pública. Paga taxa de iluminação pública e taxa cara, né? Não tá barato pagar essa taxa não, tá aí a bronca do morador em relação a esse problema por lá. Tem uma mensagem do Rodrigo também, que mora no setor Norte Serrinha. Precisamos de um quebra-molas e uma rotatória no final da rua 20, na quadra 25, Norte Serrinha, aqui em Lusiânia, né? Recado também do Rafael de Valparaíso. Queria falar sobre o descaso da UTB, linha de ônibus de Valparaíso. Os ônibus não passam mais no horário. Tem também recado da Nizelita, de Santo Antônio do Descoberto. A gente lembra que você de todo o entorno aqui de Brasília pode mandar o seu recado pra gente, tá? Ela diz aqui o seguinte, ó, que os Correios fazem pouco caso, a gente não recebe as faturas e quando chega atrasado. Quem não tem acesso à internet fica pagando juros altíssimos por irresponsabilidade dos Correios. Tá aí a bronca da Nizelita. E tem mensagem também do Raul de Águas Lindas. Aqui na minha rua não aguentamos mais a poeira no setor 11. Aí quando começa a chover já sabe, né? Lama que não acaba mais também. Valeu, Raul de Águas Lindas, Nizelita também de Santo Antônio do Descoberto. Continue mandando a sua mensagem aqui pra gente. E acompanhe depois dos comerciais. 4 times de Goiás participaram do Campeonato de Surdos esse final de semana aqui em Lusiânia. A gente volta já. Estamos de volta com o J1 e a gente fala agora sobre futebol. Nesse fim de semana, o Lusiânia realizou a segunda Copa Goiás de Futebol de Surdos 2018. O primeiro jogo foi entre Lusiânia e Goiânia. O silêncio deixa a partida ainda mais tensa para quem está de fora. Em campo, todos os jogadores são deficientes auditivos. A comunicação entre eles é só visual. Mas isso garante até mesmo um entrosamento maior da equipe. Como a habilidade em nada tem a ver com a audição, o Jurandir, que é presidente da Associação de Surdos de Lusiânia, conta pra gente em Libras que muitos talentos são descobertos nesses campeonatos. Um deles é o Péter, o camisa 5. A mãe, a Sandra, acompanha o filho em todos os jogos. A opinião de mãe a gente sabe, né, que é sempre tendenciosa, mas ela garante que ele bate sim um bolão. Sempre gostou, quando era pequena, até os 18, né, fazia natação e sempre ganhava todos os campeonatos. E aí ele gostava de futebol também, só que a gente não esperava que ele iria se motivar, gostar tanto, né, do futebol, que até então, né, está participando de todos os campeonatos, né, dos deficientes auditivos. Goiás tem hoje 4 times de futebol de campo de surdos: Lusiânia e Goiânia, Anápolis e Formosa. O Irã é o presidente da Federação Goiana de Desportos dos Surdos. Para ele, o trabalho da federação vai além do esporte. Ele diz que muitos surdos se sentem excluídos quando estão rodeados de ouvintes, mas no meio de pessoas com a mesma deficiência, eles se sentem em casa. Uma das poucas coisas que diferenciam uma partida de surdos como essa de uma partida habitual é a arbitragem. Aqui, o árbitro precisa acompanhar cada jogada ainda mais de perto. Afinal, como ele não pode utilizar o apito, a bandeira aqui é que precisa ser muito bem vista pelos jogadores. A gente fica um pouco meio perdido, né? Que a gente está acostumado muito a usar o apito e nos jogos surdos e mudos, né? A gente tem que usar a bandeira e tem que transmitir a informação com muita pressão. Então a gente tem que estar muito perto da jogada. Os assistentes laterais também, os utilizando bastante a bandeira, mas no mais é tranquilo, eles são bem comportados, disciplinados, a gente chama a atenção, eles correspondem bem, mas para a arbitragem a gente sente sim um pouco de falta do apito. É diferente, não é uma experiência diferente? Mas é muito gostoso, é muito gratificante, é muito bom. Fora isso, o importante mesmo é balançar a rede. Bacana, né? A classificação do campeonato ficou assim, olha só. Goiânia ficou em primeiro lugar, seguido de Anápolis, e em terceiro veio Lusiânia, em quarto lugar, Formosa. Parabéns a todos que participaram dessa competição aqui em Lusiânia.
Hora de mais participações ao vivo com o nosso WhatsApp, o 984-424000. Recado da Bruna de Santa Fé, aqui em Lusiânia. Cheguei hoje no posto de saúde do Santa Fé e estava tudo sujo. Um cheiro insuportável, não tinha ninguém da limpeza, o pessoal da recepção e até a dentista estava fazendo a limpeza do local. Um absurdo, realmente um absurdo, situação que não deveria ser vista em lugar nenhum, né, Bruna? Valeu pela mensagem. Recado também aqui do Leonardo, da Vila Guará, em Lusiânia. Quero mostrar para vocês o perigo que tem aqui na Vila Guará. Aqui tem 2 buracos muito fundos e que ficam abertos. Eu já vi 2 crianças caírem dentro desses buracos. O que é pior, os donos da casa não fazem nada. O Leonardo mandou fotos para a gente, olha só. Essa é a situação. Olha só o perigo, né, gente? Tamanho desse buraco aí, profundo demais, aberto desse jeito. Qualquer criança, qualquer pessoa pode cair aí nesse buraco, aí a situação fica ainda mais complicada. Você pode continuar mandando seu recado aqui pra gente, ao vivo, e participar com o nosso WhatsApp, o 984-424000. E veja a seguir, tem receita diferente de empada. A gente volta em instantes. Hoje o J1 te mostra a empada de frango cremoso com farinha de tapioca. Dá só uma olhada. Quem gosta de empada vai apreciar muito essa receita que o chefe de cozinha Gerley Machado, de Catalão, no sudeste do estado, vai ensinar pra gente. E olha só que curioso, em vez de farinha de trigo, a massa é feita de tapioca, um alimento considerado mais saudável e muito nutritivo. Essa receita rende 12 empadas como essas aqui. Primeiro vamos aos ingredientes do recheio. 2 peitos de frango, 1 xícara de azeitona verde sem sementes, 1 xícara de azeitona preta sem sementes, meio limão Tahiti, meia cebola, 4 dentes de alho em pasta, 3 palmitos inteiros, 1 copo de requeijão cremoso, 3 tomates. Primeiro corte o peito de frango em cubinhos. Depois tempere com sal rosa, limão e pasta de alho. Reserve por mais ou menos meia hora. Hora de refogar o frango numa frigideira mais funda. Na mesma frigideira você vai juntar todos os outros ingredientes do recheio. Depois é só acrescentar o requeijão e o cheiro verde. Para preparar o tomate que vai no recheio, ele faz 2 cortes no bico do tomate e coloca para ferver na água por 2 minutos. A nossa produção sugeriu para o Gerley fazer então uma massa diferente da de farinha de trigo, que é a mais comum para se fazer empada, não é isso, Gerley? Isso, correto. Então nós sugerimos para o Gerley, nós desafiamos ele para fazer então a massa com a farinha de mandioca. Para fazer a tapioca é bem simples. Você vai precisar de 12 colheres das de chá de polvilho. Aí é só misturar com 9 colheres de água e depois passar na peneira. Quem gosta de comer tapioca em casa pode estar umedecendo ela mais, para ela não queimar na frigideira. Aqui, como eu vou fazer a empada, eu quero ela mais sequinha. Agora anote os outros ingredientes que vão compor a massa da empada. 4 ovos, 12 colheres de sopa da tapioca que acabamos de fazer, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e sal a gosto. Você vai precisar também de formas de assar empadinhas. Antes de receber a massa de tapioca, essas forminhas são untadas. Uma parte da massa de tapioca vai servir de tampa da empada. Por isso, o Gerley faz bolinhas de tapioca que depois são amassadas assim, num plástico, para não ficar grudando. Agora é colocar a massa dentro das forminhas. Depois vem o recheio e por cima a outra massa em forma de tampa cobrindo a empada. O J1 volta amanhã, uma ótima tarde para você e até mais.